Diário Oficial da União, publicado em 6 de janeiro de 2021, edição 3, seção 1, página 19, órgão Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE-CP número 1, de 5 de janeiro de 2021, define as diretrizes curriculares nacionais gerais para educação profissional e tecnológica. A presidente do Conselho Nacional de Educação, de conformidade com o disposto nas alíneas B e D do artigo 7º, na linha C, do parágrafo 1º e na linha C do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei número 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com redação dada pela Lei número 9.131, de 24 de novembro de 1995, no parágrafo 1º do artigo 8º, nos incisos 4 e 7, e no parágrafo 1º do artigo 9º, no artigo 36, nos artigos 36A e 36D, nos artigos 39 a 57, nos artigos 80 e 81, e no artigo da Lei número 9.394, de 20 de novembro de 1996, LDB, no Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, alterado pelo Decreto número 8.268, de 18 de junho de 2014, e com fundamento no parecer CNE-CP número 17 de 2020, homologado pela Portaria MEC número 1097, de 31 de dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 4 de janeiro de 2021, seção 1, página 45, resolve. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. A presente resolução define as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica. Parágrafo único. Para os fins desta resolução, entende-se por diretriz o conjunto articulado de princípios e critérios a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas instituições e redes de ensino públicas e privadas na organização, no planejamento, no desenvolvimento e na avaliação da educação profissional e tecnológica presencial e à distância. Artigo 2º. A educação profissional e tecnológica é modalidade educacional que perpassa todos os níveis da educação nacional, integrada às demais modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, organizada por eixos tecnológicos em consonância com a estrutura socioocupacional do trabalho e as exigências da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observadas as leis e normas vigentes. Capítulo 2. Dos princípios norteadores. Artigo 3º. São princípios da educação profissional e tecnológica. 1. Articulação com o setor produtivo para a construção coerente de itinerários formativos, com vista ao preparo para o exercício das profissões operacionais técnicas e tecnológicas na perspectiva da inserção laboral dos estudantes. 2. Respeito ao princípio constitucional do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 3. Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 4. Centralidade do trabalho assumido como princípio educativo e base para a organização curricular, visando a construção de competências profissionais em seus objetivos, conteúdos e estratégias de ensino e aprendizagem na perspectiva de sua integração com a ciência, a cultura e a tecnologia. 5. Estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico presente em um processo formativo voltado para um mundo permanentemente em transformação, integrando saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da cultura e da tecnologia, quanto para o desenvolvimento do trabalho e da intervenção que promova impacto social. 6. A tecnologia, enquanto expressão das distintas formas de aplicação das bases científicas, como fio condutor dos saberes essenciais para o desempenho de diferentes funções no setor produtivo. 7. Indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino e aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias ativas e inovadoras de aprendizagem centradas nos estudantes. 8. Interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando a superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular. 9. Utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino e aprendizagem. 10. Articulação com o desenvolvimento socioeconômico e os arranjos produtivos locais.
11. Observância às necessidades específicas das pessoas com deficiência, transtorno de espectro autista, TEA, e altas habilidades ou superdotação, gerando oportunidade de participação plena e efetiva em igualdade de condições no processo educacional e na sociedade. 12. Observância da condição das pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade, de maneira que possam ter acesso às ofertas educacionais para o desenvolvimento de competências profissionais para o trabalho. 13. Reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos povos indígenas, quilombolas, população do campo, imigrantes e itinerantes. 14. Reconhecimento das diferentes formas de produção dos processos de trabalho e das culturas a elas subjacentes, requerendo formas de ação diferenciadas. 15. Autonomia e flexibilidade na construção de itinerários formativos profissionais diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, a relevância para o contexto local e as possibilidades de oferta das instituições e redes que oferecem educação profissional e tecnológica, em consonância com seus respectivos projetos pedagógicos. 16. Identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso que contemplem as competências profissionais requeridas pela natureza do trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e ambientais. 17. Autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, avaliação e revisão de seu projeto político-pedagógico, PPP, construído como instrumento de referência de trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e as normas educacionais, estas diretrizes curriculares nacionais e as diretrizes complementares de cada sistema de ensino. 18. Fortalecimento das estratégias de colaboração entre os ofertantes de educação profissional e tecnológica, visando ao maior alcance e à efetividade dos processos de ensino-aprendizagem, contribuindo para a empregabilidade dos egressos e 19. Promoção da inovação em todas as suas vertentes, especialmente a tecnológica, a social e a de processos de maneira incremental e operativa. Capítulo 3. Da organização e funcionamento. Artigo 4º. A educação profissional e tecnológica com base no parágrafo 2º do artigo 39 da LDB e no decreto número 5.154/2004 é desenvolvida por meio de cursos e programas de 1. Qualificação profissional, inclusive a formação inicial e a formação continuada de trabalhadores. 2. Educação profissional técnica de nível médio, incluindo saídas intermediárias de qualificação profissional técnica e cursos de especialização profissional técnica. E 3. Educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação, incluindo saídas intermediárias de qualificação profissional tecnológica, curso de especialização profissional tecnológica e programa de mestrado e doutorado profissional. Artigo 5º. Os cursos de educação profissional e tecnológica podem ser organizados por itinerários formativos, observadas as orientações oriundas dos eixos tecnológicos. Parágrafo 1º. Os eixos tecnológicos deverão observar as distintas segmentações tecnológicas abrangidas de forma a promover orientações específicas que sejam capazes de orientar as tecnologias contempladas em cada uma das distintas áreas tecnológicas identificadas. Parágrafo 2º. A não identificação de distintas áreas tecnológicas preservará as mesmas orientações dos eixos tecnológicos. Parágrafo 3º. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, CNCST, orientam a organização dos cursos, dando visibilidade às ofertas de educação profissional e tecnológica. Parágrafo 4º. O itinerário formativo deve contemplar a articulação de cursos e programas configurando trajetórias educacionais consistentes e programada a partir de 1. Estudos sobre os itinerários de profissionalização praticados no mundo do trabalho. 2. Estrutura socioocupacional da área de atuação profissional. E 3. Fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos de bens ou serviços. Parágrafo 5º. Entende-se por itinerário formativo na educação profissional e tecnológica o conjunto de unidades curriculares, etapas ou módulos que compõem a sua organização em eixos tecnológicos e respectiva área tecnológica, podendo ser 1. Propiciado internamente em um mesmo curso mediante sucessão de unidades curriculares, etapas ou módulos com terminalidade ocupacional. 2.
propiciado pela instituição educacional, mas construído horizontalmente pelo estudante mediante unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos diferentes de um mesmo eixo tecnológico e respectiva área tecnológica. E 3. Construído verticalmente pelo estudante, propiciado ou não por instituição educacional, mediante sucessão progressiva de cursos ou certificações obtidas por avaliação e por reconhecimento de competências desde a formação inicial até a pós-graduação tecnológica. Parágrafo 6º. Os itinerários formativos profissionais devem possibilitar um contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências profissionais devidamente avaliadas, reconhecidas e certificadas por instituições e redes de educação profissional e tecnológica criadas nos termos da legislação vigente. Parágrafo 7º. Os itinerários formativos profissionais podem ocorrer dentro de um curso de uma área tecnológica ou de um eixo tecnológico, de modo a favorecer a verticalização da formação na educação profissional e tecnológica, possibilitando, quando possível, diferentes percursos formativos, incluindo programas de aprendizagem profissional, observadas a legislação trabalhista pertinente. Parágrafo 8º. Entende-se por eixo tecnológico a estrutura de organização da educação profissional e tecnológica, considerando as diferentes matrizes tecnológicas nele existentes, por meio das quais são promovidos agrupamentos de cursos, levando em consideração os fundamentos científicos que as sustentam de forma a orientar o projeto pedagógico do curso, PPC, identificando o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que devem orientar e integrar a organização curricular, dando identidade aos respectivos perfis profissionais. Artigo 6º. A educação profissional e tecnológica pode se desenvolver em articulação com as etapas e as modalidades da educação básica, bem como da educação superior ou por diferentes estratégias de formação continuada em instituições devidamente credenciadas para sua oferta ou no ambiente de trabalho. Artigo 7º. Os cursos de educação profissional e tecnológica se referenciam em eixos tecnológicos e suas respectivas áreas tecnológicas quando identificadas, possibilitando a construção de itinerários formativos flexíveis, diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos, conforme a relevância para o contexto local e as reais possibilidades das instituições e redes de ensinos públicas e privadas, visando ao desenvolvimento de competências para o exercício da cidadania e específicas para o exercício profissional competente, na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Parágrafo 1º. A identificação de diferentes áreas tecnológicas no âmbito dos respectivos eixos tecnológicos deve garantir a expressão das diferentes segmentações que dão identidade às funções de um setor de produção de bens e serviços, contemplando finalidades, objetos e processos de produção e de prestação de serviços. Parágrafo 2º. As áreas tecnológicas identificadas em cada eixo tecnológico deverão promover orientações específicas, indicando condições e critérios para definição de carga horária e de percentuais possíveis para as unidades curriculares, etapas ou módulos flexíveis, etapas presenciais e à distância na educação profissional técnica de nível médio e na educação profissional tecnológica de nível superior. Parágrafo 3º. Para os fins desta resolução, entende-se por competência profissional a capacidade pessoal de mobilizar, articular, integrar e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que permitam responder intencionalmente com suficiente autonomia intelectual e consciência crítica aos desafios do mundo do trabalho. Parágrafo 4º. Cabe ao Conselho Nacional de Educação, CNE, em articulação com o Ministério da Educação, MEC, ouvidos os respectivos sistemas de ensino, as instituições e redes especializadas em educação profissional e tecnológica e os segmentos representativos da sociedade e do mundo do trabalho, definir normas gerais para orientar a estruturação dos eixos tecnológicos, incorporando as diferentes áreas tecnológicas que se fizerem necessárias. Artigo 8º. São critérios para o planejamento e a organização de curso de educação profissional e tecnológica. 1. Atendimento às demandas socioeconômico-ambientais dos cidadãos e do mundo do trabalho. 2. Conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade da instituição ou rede de ensino, considerando as reais condições de viabilização da proposta pedagógica. 3. Possibilidade de organização curricular segundo itinerários formativos profissionais em função da estrutura socioocupacional e tecnológica, consonantes com políticas públicas indutoras e arranjos socioprodutivos e culturais locais. 4. Identificação de perfil profissional de conclusão próprio para cada curso que objetive garantir o pleno desenvolvimento das competências profissionais e pessoais requeridas pela natureza do trabalho em condições de responder com originalidade e criatividade aos constantes e novos desafios da vida cidadã e profissional. 5. Incentivo ao uso de recursos tecnológicos e recursos educacionais digitais abertos no planejamento dos cursos como mediação do processo de ensino e de aprendizagem centrados no estudante.
6. Aproximação entre empresas e instituições de educação profissional e tecnológica com vista a viabilizar estratégias de aprendizagem que insiram os estudantes na realidade do mundo do trabalho. E 7. Observação da integralidade de ocupações reconhecidas pelo setor produtivo, tendo como referência a Classificação Brasileira de Ocupação, CBO, e o acervo de cursos representados nos catálogos nacionais de cursos técnicos e de cursos superiores de tecnologia. Artigo 9º. O Ministério da Educação, em regime de colaboração com os sistemas de ensino e as instituições e redes de educação profissional e tecnológica, observada a Classificação Brasileira de Ocupação, CBO, e a dinâmica do mundo do trabalho, deve manter atualizado o CNCT e o CNCST, de modo a orientar na organização dos cursos e dar visibilidade às ofertas em educação profissional e tecnológica. Artigo 10. As instituições e redes que oferecem educação profissional e tecnológica podem ofertar cursos experimentais que não constem no CNCT e no CNCST, ou em instrumentos correspondentes que venham substituí-los, desde que 1. Sejam devidamente autorizados pelos órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino. 2. Informem esta condição de cursos experimentais aos candidatos a esses cursos. 3. Submetam esses cursos à avaliação e reconhecimento pelos respectivos sistemas de ensino no prazo de 3 anos, no caso dos cursos de educação profissional técnica de nível médio contados da data da sua oferta inicial e no prazo de 6 anos para os cursos superiores de tecnologia. 4. Após o reconhecimento, sejam encaminhados para a inclusão no CNCT ou no CNCST, de modo a orientar na organização dos cursos e dar visibilidade às ofertas de educação profissional e tecnológica. E 5. Definam, junto aos órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino, as regras de transição para a descontinuidade dos cursos implantados como experimentais e não reconhecidos dentro do prazo máximo estabelecido. Artigo 11. O Ministério da Educação, em regime de colaboração com o sistema de ensino, deve dar publicidade permanente em seu portal à relação dos cursos experimentais autorizados e em funcionamento. Parágrafo 1º. Caberá ao Conselho Nacional de Educação, por demanda das instituições ou rede de educação profissional e tecnológica do Ministério da Educação ou de órgãos próprios dos sistemas de ensino, manifestar-se sobre possíveis divergências quanto à descontinuidade dos cursos experimentais desenvolvidos. Parágrafo 2º. O Ministério da Educação poderá recomendar a readequação de cursos experimentais técnicos ou superior de tecnologia, de modo a enquadrá-los em cursos já constantes no CNCT ou CNCST. Capítulo 4. Da qualificação profissional, incluída a formação inicial. Artigo 12. Os cursos de qualificação profissional, incluída a formação inicial dos trabalhadores, deverão desenvolver competências profissionais devidamente identificadas no perfil profissional de conclusão que sejam necessárias ao exercício de uma ocupação com identidade reconhecida no mundo do trabalho, consideradas as orientações dos respectivos sistemas de ensino e a CBO. Parágrafo 1º. Os cursos de qualificação profissional, considerando a aprendizagem profissional, respondem à comprovação da necessidade de formação metódica para o exercício das ocupações profissionais a que se referem, excetuadas as simples instruções de serviço. Parágrafo 2º. Os cursos de qualificação profissional podem também abarcar saídas intermediárias dos cursos técnicos de nível médio, qualificação profissional técnica e dos cursos de educação profissional tecnológica de graduação, qualificação profissional tecnológica, devidamente reconhecidas pelo mercado de trabalho e identificadas na CBO. Parágrafo 3º. Os cursos de qualificação profissional devem ser organizados na perspectiva de itinerário formativo, profissional e tecnológico, com vista a possibilitar o aproveitamento das competências desenvolvidas para a continuidade de estudos. Parágrafo 4º. Os cursos de qualificação profissional devem observar as normas gerais da educação profissional e tecnológica na organização de sua oferta e, quando se tratar de aprendizagem profissional, além destas diretrizes, considerar as normas específicas. Parágrafo 5º. A oferta de qualificação profissional pode se dar de forma articulada com a educação de jovens e adultos, EJA. Parágrafo 6º. A qualificação profissional pode contemplar programas de aprendizagem profissional, observadas além destas diretrizes as denominações das ocupações na CBO e a legislação específica pertinente. Parágrafo 7º. Cabe às instituições e redes de ensino que oferecem educação profissional registrar sob sua responsabilidade os certificados emitidos nos termos da legislação e normas vigentes. Artigo 13. A estruturação de cursos de qualificação profissional deve considerar, no mínimo, os seguintes elementos para sua oferta.
1. Identificação do curso. 2. Justificativa e objetivos. 3. Requisitos e formas de acesso. 4. Perfil profissional de conclusão. 5. Organização curricular. 6. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores. 7. Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem. 8. Biblioteca, instalações, equipamentos e laboratório. 9. Perfil de professores, instrutores e técnicos. E 10. Certificados a serem emitidos. Artigo 14. A formação inicial para o trabalho poderá compreender a oferta de cursos e programas especiais de capacitação profissional de duração variável, abertos à comunidade e condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento do estudante, sem exigência de vinculação ao nível formal de escolaridade ou ao perfil profissional de conclusão de uma determinada ocupação, voltados para o desenvolvimento de saberes instrumentais relacionados ao mundo do trabalho na perspectiva da geração de trabalho e renda. Parágrafo único. Para esses cursos e programas especiais abertos à comunidade e estruturados nos termos do artigo 42 da LDB, caberá às entidades ofertantes definir critérios para o processo seletivo para o aproveitamento de estudos quando couber. Capítulo 5 da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Artigo 15. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio abrange 1. Habilitação profissional técnica relacionada ao curso técnico. 2. Qualificação profissional técnica como etapa com terminalidade de curso técnico. E 3. Especialização profissional técnica na perspectiva da formação continuada. Parágrafo 1º. Os cursos técnicos devem desenvolver competências profissionais de nível tático e específico relacionadas às áreas tecnológicas identificadas nos respectivos eixos tecnológicos. Parágrafo 2º. A qualificação profissional como parte integrante do itinerário da formação técnica e profissional do ensino médio será ofertada por meio de um ou mais cursos de qualificação profissional, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, DCNEM, desde que articulados entre si, que compreendam saídas intermediárias reconhecidas pelo mercado de trabalho. Capítulo 4. Capítulo 6. Da estrutura e organização da educação profissional técnica de nível médio. Artigo 16. Os cursos técnicos serão desenvolvidos nas formas integrada, concomitante ou subsequente ao ensino médio, assim caracterizadas. 1. Integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído ensino fundamental com matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da educação básica. 2. Concomitante, ofertada a quem ingressa no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas instituições e redes de ensino. 3. Concomitante intercomplementar, desenvolvida simultaneamente em distintas instituições ou rede de ensino, mas integrada no conteúdo mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade para a execução de projeto pedagógico unificado. E 4. Subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o ensino médio. Parágrafo 1º. A habilitação profissional técnica como uma das possibilidades de composição do itinerário da formação técnico e profissional do ensino médio pode ser desenvolvida nas formas previstas nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 2º. Os cursos desenvolvidos nas formas dos incisos 1 e 2 deste artigo, além dos objetivos de educação profissional e tecnológica, devem observar as finalidades do ensino médio, suas respectivas diretrizes curriculares nacional e outras diretrizes correlatas definidas pelo Conselho Nacional de Educação, em especial as referentes à Base Nacional Comum Curricular, BNCC, bem como normas complementares dos respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 3º. A critério dos sistemas de ensino observadas as DCNEM, a oferta do itinerário da formação técnica e profissional deve considerar a inclusão de vivências práticas de trabalho, constante de carga horária específica no setor produtivo ou em ambiente de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Parágrafo 4º. Na oferta dos cursos na forma dos incisos 2 e 4, caso o diagnóstico avaliativo evidencie necessidade, devem ser introduzidos conhecimentos e habilidades inerentes à educação básica, para complementação e atualização de estudos, garantindo, assim, o pleno desenvolvimento do perfil profissional de conclusão. Artigo 17. A oferta de curso técnico em quaisquer das formas deve ser precedida do correspondente credenciamento da unidade educacional e de autorização do curso pelo órgão competente do respectivo sistema de ensino.
Artigo 18. A oferta de cursos técnicos para os que não concluíram o ensino médio na idade considerada adequada pode-se dar de forma articulada com a EJA. Artigo 19. O curso de especialização profissional técnica, enquanto formação continuada, somente poderá ser ofertado por instituição de ensino devidamente credenciada e vinculada a um curso técnico correspondente devidamente autorizado. Artigo 20. A estruturação do curso da educação profissional técnica de nível médio, observados os princípios expressos no artigo 3º, deve ainda considerar: 1. A composição de uma base tecnológica que contemple métodos, técnicas, ferramentas e outros elementos das tecnologias relativos ao curso em questão. 2. Os elementos que caracterizam as áreas tecnológicas identificadas no eixo tecnológico ao qual corresponde o curso, compreendendo as tecnologias e os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que as alicerçam e a sua contextualização no setor produtivo. 3. A necessidade de atualização permanente da organização curricular dos cursos estruturados como fundamentos em estudos prospectivos, pesquisas, dados, articulação com os setores produtivos e outras fontes de informação associadas. 4. A pertinência, a coerência, a coesão e a consistência de conteúdos articulados do ponto de vista do trabalho assumido como princípio educativo, contemplando as necessidades base, conceituais e metodológicas. 5. O diálogo com diversos campos do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia como referência fundamentais de sua formação. 6. Os elementos essenciais para compreender e discutir as relações sociais de produção e de trabalho, bem como as especificidades históricas nas sociedades contemporâneas. 7. Os saberes exigidos para exercer sua profissão com competência e idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como compromissos com a construção de uma sociedade democrática justa e solidária. 8. O domínio intelectual das tecnologias pertinentes aos eixos tecnológicos e às áreas tecnológicas contempladas no curso, de modo a permitir progressivo desenvolvimento profissional e de aprendizagem, promovendo a capacidade permanente de mobilização, articulação e integração de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções indispensáveis para a constituição de novas competências profissionais com autonomia intelectual e espírito crítico. 9. A instrumentalização de cada habilitação profissional e respectivos itinerários formativos por meio da vivência de diferentes situações práticas de estudo e de trabalho. E 10. Os fundamentos aplicados ao curso específico relacionado ao empreendedorismo, cooperativismo, trabalho em equipe, tecnologia da informação, gestão de pessoas, legislação trabalhista, ética profissional, meio ambiente, segurança do trabalho, inovação e iniciação científica. Parágrafo 1º. Quando o curso de que trata o caput for oferecido na forma integrada ou na forma concomitante intercomplementar ao ensino médio, devem ser consideradas as aprendizagens essenciais da BNCC no ensino médio, assegurados aos estudantes como compromisso ético em relação ao desenvolvimento de conhecimentos expressos em termos de conceitos e procedimentos de habilidades expressas em práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais, bem como de atitudes, valores e emoções que os coloquem em condições efetivas de propiciar que esses saberes sejam continuamente mobilizados, articulados e integrados, expressando-se em competências profissionais essenciais para resolver demandas complexas na vida cotidiana do pleno exercício da cidadania no mundo do trabalho e na prática social. Parágrafo 2º. As competências socioemocionais, como parte integrante das competências requeridas pelo perfil profissional de conclusão, podem ser entendidas como um conjunto de estratégias ou ações que potencializam não só o autoconhecimento, mas também a comunicação efetiva e o relacionamento interpessoal, sendo que entre estas estratégias destacam-se a assertividade, a regulação emocional e a resolução de problemas, constituindo-se como competência que promovem a otimização da interação que o indivíduo estabelece com os outros ou com o meio em geral. Artigo 21. O currículo contemplado no PPC e com base no princípio do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas é prerrogativa e responsabilidade de cada instituição e rede de ensino pública ou privada, nos termos de seu PPC, observada a legislação e as normas vigentes, em especial o disposto nestas diretrizes curriculares nacionais, no CNCT, ou instrumento correspondente que venha substituí-lo e em normas complementares definidas pelos respectivos sistemas de ensino.
Artigo 22. As instituições de ensino devem formular e implantar coletiva e participativamente, com base nos incisos 1 dos artigos 12 e 13 da LDB, suas correspondentes propostas pedagógicas. Artigo 23. O planejamento curricular fundamenta-se no compromisso ético da instituição e rede de ensino em relação à concretização da identidade do perfil profissional de conclusão do curso, o qual é definido pela explicitação dos conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções compreendidos na competência profissionais e pessoais que devem ser garantidos ao final de cada habilitação profissional técnica e das respectivas saídas intermediárias correspondentes às etapas de qualificação profissional técnica e da especialização profissional técnica, que compõe o correspondente itinerário formativo do curso técnico de nível médio. Parágrafo único. Quando se trata de profissões regulamentadas, o perfil profissional de conclusão deve considerar e contemplar as atribuições funcionais previstas na legislação específica. Artigo 24. O plano de curso da educação profissional técnica de nível médio deve considerar em seu planejamento 1. Adequação e coerência do curso com o PPP e com o regimento escolar da instituição de ensino, especialmente com sua missão e objetivos. 2. Articulação com o mundo do trabalho, com as tecnologias e com os avanços dos setores produtivos pertinentes, de forma a responder às demandas de profissionalização do mercado de trabalho. 3. Definição do perfil profissional de conclusão do curso, projetado na identificação do itinerário formativo, planejado pela instituição educacional com base nos itinerários de profissionalização claramente identificados no mundo do trabalho, indicando as efetivas possibilidades de contínuo e articulado aproveitamento de estudos. 4. Identificação dos saberes compreendidos nas competências profissionais definidoras do perfil profissional de conclusão proposto para o curso. 5. Organização curricular por áreas de estudo, projetos, núcleos temáticos ou outros critérios ou formas de organização, desde que compatíveis com os princípios da interdisciplinaridade, da contextualização e da integração permanente entre teoria e prática ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. 6. Definição de critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem. 7. Identificação das reais condições técnicas, tecnológicas, físicas, financeiras e de pessoal habilitado para implantar o curso proposto. 7. Elaboração do PPC a ser submetida à aprovação dos órgãos competentes no âmbito do respectivo sistema de ensino. 9. Avaliação da execução do respectivo PPC. E 10. Incentivo à inovação por meio de metodologia que estimulem o protagonismo do estudante na área de atuação profissional. Parágrafo 1º. A autorização de novo curso pelo respectivo órgão competente está condicionado ao atendimento de aspirações e interesses dos cidadãos e da sociedade e às especificidades de demandas socioeconômicas ambientais. Parágrafo 2º. Cabe às instituições e redes de ensino registrar sob sua responsabilidade os certificados e diplomas emitidos nos termos da legislação e normas vigentes para fins de validade nacional. Artigo 25. A estrutura do PPC a ser submetida à aprovação dos órgãos competentes no âmbito do correspondente sistema de ensino deve conter, no mínimo, 1. Identificação do curso. 2. Justificativa e objetivos. 3. Requisitos e formas de acesso. 4. Perfil profissional de conclusão e perfil profissional de saídas intermediárias e de especializações técnicas quando previstas. 5. Organização curricular. 6. Critério de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores mediante avaliação e reconhecimento de competências profissionais constituídas. 7. Critério e procedimentos de avaliação de aprendizagem. 8. Infraestrutura física e tecnológica, identificando biblioteca, laboratórios, instalações e equipamentos. 9. Perfil de qualificação dos professores, instrutores e técnicos administrativos. 10. Certificados e diplomas a serem emitidos. 11. Prazo máximo para a integralização do curso. E 12. Identificação das atividades de estágio supervisionado obrigatório quando couber. Parágrafo 1º. A organização curricular deve explicitar 1. As unidades curriculares, etapas ou módulo com suas cargas horárias presenciais e à distância. O prazo máximo para a integralização, bem como a indicação da respectiva bibliografia básica e complementar. 2. Orientações metodológicas flexíveis, incluindo estratégias de execução presencial ou à distância. 3. Prática profissional intrínseca ao currículo desenvolvida nos diversos ambientes de aprendizagem.
E 4. Estágio supervisionado para a vivência da prática profissional em situação real de trabalho nos termos da Lei nº 11.788 de 2008 e das normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação e pelos órgãos normativos dos respectivos sistemas de ensino, assumido como ato educativo quando previsto pela instituição de ensino ou obrigatório em função da natureza da ocupação. Parágrafo 2º. As instituições e redes de ensino devem comprovar a existência da necessidade de infraestrutura física e tecnológica da mesma instituição ou cedida em instituição distinta com viabilidade de uso devidamente atestada. Artigo 26. A carga horária mínima dos cursos técnicos é estabelecida no CNCT ou por instrumento correspondente a vir substituí-lo de acordo com a singularidade de cada habilitação profissional técnica. Parágrafo 1º. Os cursos de qualificação profissional técnica e os cursos técnicos na forma articulada integrada com o ensino médio ou com este concomitante em instituições e redes de ensino distintas com projeto pedagógico unificado terão carga horária que, em conjunto com a da formação geral, totalizará no mínimo 3.000 horas a partir do ano 2021, garantindo-se carga horária máxima de 1.800 horas para a BNCC, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e atenção ao disposto no parágrafo 5º do artigo 35A da LDB. Parágrafo 2º. Os cursos de qualificação profissional técnica e os cursos técnicos, na forma articulada e integrada com o ensino médio na modalidade EJA, devem assegurar o mínimo de 1.200 horas para a BNCC. Parágrafo 3º. A carga horária mínima para cada etapa com terminalidade de qualificação profissional técnica prevista em um itinerário formativo de curso técnico é de 20% da carga horária mínima prevista para a respectiva habilitação profissional indicada no CNCT ou em outro instrumento que venha substituí-lo. Parágrafo 4º. A carga horária mínima para a especialização profissional técnica prevista em um itinerário formativo de curso técnico é de 25% da carga horária mínima indicada para a respectiva habilitação profissional prevista no CNCT ou em outro instrumento que venha substituí-lo. Parágrafo 5º. Respeitados os mínimos previstos de duração e carga horária, o plano de curso técnico ofertado na modalidade presencial pode prever carga horária na modalidade à distância até o limite indicado no CNCT, ou em outro instrumento que venha substituí-lo desde que haja suporte tecnológico e seja garantido o atendimento por docentes e tutores. Parágrafo 6º. Os cursos oferecidos na modalidade de educação à distância, com exceção dos cursos na área da saúde, devem cumprir carga horária presencial de, no mínimo, 50%, devem observar as indicações de carga horária presencial indicada no CNCT ou em outro instrumento que venha a substituí-lo. 7º. A carga horária destinada ao estágio profissional supervisionado, quando previsto como obrigatório em quaisquer das formas de oferta, devem ser adicionada à carga horária mínima estabelecida para o curso. Parágrafo 8º. Na perspectiva da formação continuada, podem ser oferecidos cursos de aperfeiçoamento profissional técnico e de atualização profissional técnica, mediante diferentes formas de organização em consonância com suas especificidades. Parágrafo 9º. Em se tratando de oferta do itinerário na formação técnica e profissional, previsto no inciso 5 do artigo 36 da LDB, quando a opção do aluno for por este itinerário, os percentuais mínimos de carga horária para esta parte de EAD são os estabelecidos nos atos normativos específicos da educação profissional e tecnológica. Capítulo 7. Da Educação Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação. Artigo 27. A Educação Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação abrange a qualificação profissional tecnológica como etapa de terminalidade intermediária de curso superior de tecnologia. 2. Curso superior de graduação em tecnologia. 3. Aperfeiçoamento tecnológico. 4. Especialização profissional tecnológica. 5. Mestrado profissional. E 6. Doutorado profissional. Artigo 28. Os cursos de Educação Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação devem 1. Desenvolver competências profissionais tecnológicas gerais específicas para a produção de bens e serviços e a gestão estratégica de processos. 2. Incentivar a produção e a inovação científica e tecnológica e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho. 3. Propiciar a compreensão e avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias. 4. Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças na condição de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos. 5. Adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente dos cursos de seus currículos. 6. Garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva organização curricular. E 7. Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo tecnológico em suas causas e efeitos.
Capítulo 8. Da estrutura e organização dos cursos de educação profissional e tecnológica de graduação. Artigo 29. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação, também denominados cursos superiores de tecnologia, CST, podem ser organizados por unidades curriculares, etapas ou módulos que correspondam à qualificação profissional identificáveis no mundo do trabalho. Parágrafo 1º. O estudante que concluir etapas ou módulos correspondentes à qualificação profissional fará jus ao respectivo certificado de qualificação profissional tecnológico. Parágrafo 2º. O histórico escolar que acompanha o certificado de qualificação profissional tecnológica deve incluir as competências profissionais definidas no perfil de conclusão da respectiva unidade curricular, módulo ou etapa. Artigo 30. Os PPCs de Educação Profissional Tecnológica de Graduação, a serem submetidos à devida aprovação dos órgãos competentes, nos termos da legislação em vigor, devem conter pelo menos os seguintes itens: 1. Identificação do curso. 2. Justificativa e objetivos. 3. Requisitos e formas de acesso. 4. Perfil profissional de conclusão definido claramente. As competências profissionais a serem desenvolvidas. As competências profissionais tecnológicas gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional do tecnólogo e perfil profissional das saídas intermediárias quando previstas. 5. Organização curricular estruturada para o desenvolvimento das competências profissionais com a indicação da carga horária adotada e dos planos de realização do estágio profissional supervisionado de trabalho de conclusão de curso, TCC, se requeridos. 6. Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, inclusive para o reconhecimento de saberes e competências. 7. Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem. 8. Infraestrutura física e tecnológica com indicação dos equipamentos, dos laboratórios, dos recursos tecnológicos e da biblioteca. 9. Indicação dos professores, instrutores e técnicos administrativos com respectivas qualificações. 10. Certificados e diplomas a serem emitidos. E 11. Prazo máximo para integralização. Parágrafo 1º. O histórico escolar que acompanha o diploma de graduação deve incluir as competências profissionais definidas no perfil profissional de conclusão do respectivo curso. Parágrafo 2º. As instituições e redes de ensino devem comprovar a existência das necessárias instalações físicas, laboratórios e equipamentos da mesma instituição ou instituição distinta, cedida por terceiros com viabilidade de uso devidamente atestada. Artigo 31. A carga horária mínima do curso de Educação Profissional Tecnológica de Graduação é estabelecida no CNCST ou instrumento correlato que possa substituí-lo de acordo com a singularidade de cada habilitação profissional tecnológica. Capítulo 10. Da estrutura e organização da educação profissional e tecnológica de pós-graduação. Artigo 32. Na perspectiva da formação continuada no âmbito do desenvolvimento de itinerários formativos na educação profissional tecnológica, podem ser organizados em cursos de aperfeiçoamento tecnológico, a atualização tecnológica e outros abertos a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, bem como de especialização profissional tecnológica, de mestrado profissional e de doutorado profissional. Parágrafo 1º. A instituição de educação superior, IES, ofertante de curso de especialização lato sensu, tecnológica e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação, deve observar as respectivas diretrizes e normas expedidas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 2º. A oferta de programas de estrito sensu de mestrado profissional e de doutorado profissional ficará condicionada à recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, observadas as diretrizes e os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Capítulo 10. Da prática profissional supervisionada e estágio profissional supervisionado na educação profissional e tecnológica. Artigo 33. A prática profissional supervisionada prevista na organização curricular do curso de educação profissional e tecnológica deve estar relacionada aos seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos, orientada pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico, que possibilitam ao educando se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integrando as cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional técnica e tecnológica. Parágrafo 1º. A prática profissional supervisionada na educação profissional e tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações. Parágrafo 2º. A atividade de prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou entidade parceira. Artigo 34.
O estágio profissional supervisionado, quando previsto pela instituição em função do perfil de formação ou exigido pela natureza da ocupação, deve ser incluído no PPC, à luz da legislação vigente acerca do estágio, conforme diretrizes específicas a serem definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 1º. O estágio profissional é desenvolvido em ambiente real de trabalho, assumindo como ato educativo e supervisionado pela instituição de ensino em regime de parceria com organizações no mundo do trabalho, objetivando a efetiva preparação do estudante para o trabalho. Parágrafo 2º. O plano de realização do estágio profissional supervisionado deve ser explicitado na organização curricular, uma vez que é ato educativo de responsabilidade da instituição educacional. Capítulo 11. Da formação continuada. Artigo 35. A formação continuada deve prever aperfeiçoamento referente à ocupação ofertada em curso e programa de educação profissional e tecnológica em todos os níveis de desenvolvimento. Artigo 36. Os itinerários de formação de educação profissional e tecnológica podem prever na sua estruturação cursos de aperfeiçoamento e de especialização profissional vinculados a um determinado perfil profissional na perspectiva da formação continuada. Parágrafo único. A instituição de ensino ofertante de curso de especialização profissional deve resguardar a respectiva correspondência com a oferta regular de ao menos um curso técnico ou superior de tecnologia no âmbito do respectivo eixo tecnológico, que esteja estreitamente relacionado com o perfil profissional de conclusão da especialização. Artigo 37. Demandas de atualização e de aperfeiçoamento de profissionais podem ser atendidas por cursos ou programas no âmbito da formação continuada, desenvolvidos inclusive no mundo do trabalho, que podem vir a ter aproveitamento de estudos em cursos de educação profissional e tecnológica, mediante avaliação de reconhecimento e certificação por parte da instituição de ensino que ofereça o curso, observado os dispostos nestas diretrizes. Artigo 38. As cargas horárias para o desenvolvimento dos cursos de especialização profissional técnica e tecnológica deverão observar as diretrizes curriculares nacionais e demais orientações curriculares previstas para cada nível de desenvolvimento. Artigo 39. Os cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional não devem ter carga horária superior ao curso de qualificação profissional técnico ou tecnológico ao qual estão relacionados. Capítulo 13. Da modalidade de educação à distância. Artigo 40. A modalidade EAD é aqui entendida como uma forma de desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem que permite a atuação direta do docente e do estudante em ambientes físicos diferentes em consonância com o disposto no artigo 80 da Lei nº 9.394 de 1996 e sua regulamentação. Artigo 41. A oferta de curso de qualificação profissional da modalidade à distância deve observar as condições necessárias para o desenvolvimento das competências requeridas pelo respectivo perfil profissional, resguardada a indissociabilidade entre teoria e prática. Artigo 42. A oferta de curso de educação profissional técnica de nível médio na modalidade EAD está condicionada à comprovação de efetivas condições de infraestrutura tecnológica que possibilite a interação docente, professor, tutor ou instrutor e estudante em ambiente virtual e a prática profissional na sede e no polo de EAD. Parágrafo 1º. A oferta de curso de educação profissional e tecnológica deve ser resguardada a indissociabilidade entre teoria e prática. Parágrafo 2º. Em polo presencial ou em estruturas de laboratórios móveis, devem estar previstas atividades práticas de acordo com o perfil profissional proposto, sem prejuízo da formação exigida nos cursos presenciais. Parágrafo 3º. As instituições e redes de ensino que ofertem cursos de educação profissional técnica de nível médio na modalidade EAD devem comprovar em seus ambientes virtuais de aprendizagem ou em sua plataforma tecnológica, em seus laboratórios e sua infraestrutura necessária, plenas condições de atendimento às necessidades de aprendizagem de seus estudantes, garantindo atenção especial à logística desta forma de oferta educacional, disponibilizando o acervo bibliográfico virtual ou físico. Artigo 43. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio oferecidos na modalidade EAD terão que, em seus respectivos projetos pedagógicos, comprovar previamente a garantia de reais condições de prática profissional e de desenvolvimento de estágio, quando for o caso, mediante celebração de acordos ou termos de cooperação técnica e tecnológica com outras organizações, observadas as diretrizes específicas dos respectivos eixos tecnológicos. Parágrafo 1º. Os cursos da área da saúde devem cumprir no mínimo 50% de carga horária presencial e para os demais cursos o percentual de carga horária presencial será definido de acordo com o grau de complexidade das áreas tecnológicas e será definido em normas específicas de cada sistema de ensino. Parágrafo 2º. A prática profissional de que trata o caput pode beneficiar-se do potencial da tecnologia utilizando recursos como simuladores, realidade virtual e laboratórios remotos,
desde que comprovem e promovam a interatividade, a interação, o manuseio e a experimentação por parte do usuário para o desenvolvimento da capacidade prevista. Os polos EAD devem manter infraestrutura física, tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso. Artigo 44. A oferta do curso superior de tecnologia na modalidade EAD deve observar o disposto no Decreto 9.057, de 25 de maio de 2017, ou norma posterior que viesse substituí-lo. Capítulo 13. Da avaliação da aprendizagem. Artigo 45. A avaliação da aprendizagem nos estudantes visa sua progressão contínua para o alcance do perfil profissional de conclusão, sendo diagnóstica, formativa e somativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, na perspectiva do desenvolvimento das competências profissionais da capacidade de aprendizagem para continuar aprendendo ao longo da vida. Parágrafo único. As instituições de educação profissional e tecnológica podem, respeitadas as condições de cada instituição e rede de ensino, oferecer oportunidades de nivelamento de estudos visando a suprir eventuais insuficiências formativas constatadas na avaliação da aprendizagem. Capítulo 14. Do aproveitamento de estudos. Artigo 46. Para o prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica que tenha sido desenvolvidas. 1. Em qualificação profissional técnica e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de educação profissional e tecnológica de graduação regularmente concluídos em outros cursos. 2. Em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos. 3. Em outros cursos e programas de educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante. E 4. Por reconhecimento em processos formais de certificação profissional, realizado em instituições devidamente credenciadas pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino, ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissionais e de pessoas. Capítulo 15. Do reconhecimento de saberes e competências. Artigo 47. Artigo 47. Os saberes adquiridos na educação profissional e tecnológica e no trabalho podem ser reconhecidos mediante processo formal de avaliação e reconhecimento de saberes e competências profissionais, certificação profissional para fins de exercício profissional e de prosseguimento ou conclusão de estudo em consonância com o artigo 41 da Lei nº 9.394/1996. Parágrafo 1º. A certificação profissional abrange a avaliação do itinerário profissional e social do estudante, que inclui estudos não formais, experiência no trabalho, saber informal, bem como a orientação para a continuidade de estudos segundo itinerários formativos coerentes com os históricos profissionais dos cidadãos para valorização da experiência extraescolar. Parágrafo 2º. O desenvolvimento de processos formais deve ser precedido de autorização pelo respectivo sistema de ensino, tomando-se como referência para a construção do projeto pedagógico a certificação profissional, PPCP, o perfil profissional de conclusão e o PPC, ofertado pela instituição de ensino. Parágrafo 3º. As instituições e redes de ensino que possuam metodologias e diretrizes de certificação profissional podem utilizá-las no desenvolvimento de processos formais, desde que autorizados pelos respectivos sistemas de ensino. Capítulo 16. Da emissão de certificados e diplomas. Artigo 48. A certificação para fins do disposto nestas diretrizes compreende a emissão de certificados e diplomas de curso de educação profissional e tecnológica para fins de exercício profissional e de prosseguimento e conclusão de estudos. Artigo 49. Cabe à instituição de ensino adotar as providências para expedição e registro dos certificados e diplomas de curso de educação profissional e tecnológica sob sua responsabilidade. Parágrafo 1º. Os diplomas de cursos técnicos de curso superior de tecnologia devem explicitar o correspondente título de técnico ou tecnólogo na respectiva habilitação profissional, indicando o eixo tecnológico ao qual se vincula. Parágrafo 2º. Ao estudante que concluir a unidade curricular, etapa ou módulo de curso técnico ou de superior de tecnologia, com terminalidade que caracterize efetiva qualificação profissional técnica ou tecnológica para o exercício no mundo do trabalho, será conferido o certificado de qualificação profissional correspondente, no qual deve ser explicitado o título obtido e a carga horária da formação, inclusive quando se tratar de formação técnica e profissional prevista no inciso 5 do artigo 36 na Lei 9.394 de 96. Parágrafo 3º.
Ao estudante que concluir com aproveitamento os cursos de especialização profissional técnica ou tecnológica, é conferido o correspondente certificado no qual deve ser explicitado o título obtido e a carga horária da formação. Parágrafo 4º. Os históricos escolares que acompanham os certificados e diplomas devem explicitar o perfil profissional de conclusão, as unidades curriculares cursadas, registrando as respectivas cargas horárias, frequências e aproveitamento de estudos e, quando for o caso, as horas de realização de estágio profissional supervisionado. Caberá às instituições e redes de ensino expedir e registrar sob sua responsabilidade para fim de validade nacional os certificados e diplomas dos cursos que estejam devidamente regularizados perante os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 6º. Os certificados de especialização profissional técnica ou tecnológica somente podem ser expedidos por instituição de ensino devidamente credenciada para oferta de curso técnico ou superior de tecnologia correspondente. Artigo 50. Caberá à instituição de ensino responsável pela conclusão do itinerário formativo do curso técnico expedir correspondente diploma de técnico de nível médio a partir do aproveitamento de estudos prévios desenvolvidos inclusive em outras instituições e redes de ensino públicas ou privadas, observado o requisito essencial na conclusão do ensino médio. Artigo 51. Artigo 51. A revalidação de diplomas de cursos técnicos realizados no exterior é de competência das instituições e redes de ensino credenciadas pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino, conforme sua disponibilidade pessoal e comprovada a oferta de cursos de formação profissional nos eixos tecnológicos e nas respectivas áreas tecnológicas. Artigo 52. A revalidação de diplomas de curso de graduação tecnológica realizado no exterior deverá observar a legislação da educação superior vigente. Capítulo 17 da formação docente na educação profissional e tecnológica. Artigo 53. A formação inicial para docência na educação profissional técnica de nível médio realiza-se em curso de graduação, em programas de licenciatura ou em outras formas de consonância com a legislação e com normas específicas definidas pelo CNE. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino devem viabilizar a formação a que se refere o caput desse artigo, podendo ser organizada em cooperação com o Ministério da Educação e instituições e redes de ensino superior, bem como instituições e redes de ensino especializadas em educação profissional e tecnológica. Parágrafo 2º. Aos professores graduados não licenciados em efetivo exercício docente em unidades curriculares da parte profissional é assegurado o direito de 1. Participar de programa de licenciatura e de complementação ou formação pedagógica. 2. Participar de curso de pós-graduação, lato sensu, de especialização de caráter pedagógico voltado especificamente para a docência na educação profissional, devendo o TCC contemplar preferencialmente projeto de intervenção relativo à prática docente em curso e programa de educação profissional. E 3. Ter reconhecimento total ou parcial dos saberes profissionais de docentes mediante processo de certificação de competência considerado equivalente à licenciatura, tendo como pré-requisito para submissão a este processo, no mínimo 5 anos de efetivo exercício como professor de educação profissional. Parágrafo 3º. A formação inicial não esgota a possibilidade de qualificação profissional e desenvolvimento dos docentes do ensino da educação profissional técnica de nível médio, cabendo aos sistemas e às instituições e redes de ensino a organização e a viabilização de ações destinadas à formação continuada de docentes na educação profissional. Artigo 54. Para atender os dispostos no inciso 5 do artigo 36 da Lei nº 9.394 de 1996, podem também ser admitidos para a docência profissional, com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou que tenham atuado profissionalmente em instituições públicas ou privadas demonstrando níveis de excelência profissional em processo específico de avaliação de competências profissionais pela instituição ou rede de ensino ofertante. Parágrafo 1º. Os profissionais de que trata o caput podem ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional. Parágrafo 2º. A demonstração de competência profissional em sua atuação no mundo do trabalho, após a avaliação que trata o caput, aliada à excelência no ato de ensinar a trabalhar, poderá ter equivalência ao correspondente nível acadêmico na ponderação da avaliação do corpo docente em face das características desta modalidade de ensino e suas exigências em termos de saberes operativos. Parágrafo 3º. Inserem-se no disposto do caput os profissionais graduados ou detentores de diploma de mestrado ou doutorado acadêmico ou profissional em áreas afins ou eixos tecnológicos do curso de educação profissional técnica de nível médio. Artigo 55. Na falta de profissionais com licenciatura específica e experiência profissional comprovada na área objeto do curso, a instituição de ensino deve propiciar formação em serviço apresentando, para tanto,
Plano especial de preparação de docentes ao respectivo órgão supervisor do correspondente sistema de ensino. Artigo 56. Para o exercício do magistério nos cursos de educação profissional tecnológica de graduação, o docente deve possuir a formação acadêmica exigida para o nível superior nos termos do artigo 66 da Lei 9.394/96. Parágrafo único. Na ponderação da avaliação da qualidade do corpo docente nas disciplinas da formação profissional, a competência e a experiência na área devem ter equivalência com o requisito acadêmico em face das características desta modalidade de ensino. Artigo 57. A formação do docente da educação profissional e tecnológica, além do bom domínio dos saberes pedagógicos necessários para conduzir o processo de aprendizagem de estudantes, requer o desenvolvimento de saberes e competências profissionais associados ao adequado domínio dos diferentes saberes disciplinares referentes ao campo específico de sua área, de modo que esse docente, possa fazer escolhas relevantes dos conteúdos que devem ser ensinados e aprendidos para que o formando tenha competência para responder de forma original e criativa aos desafios diários de sua vida profissional e pessoal como cidadão trabalhador. 2. Tem o domínio dos chamados conhecimentos disciplinares associados aos saberes pedagógicos e do conjunto dos conhecimentos da base científica e tecnológica da atividade profissional. E 3. Saiba fazer e saiba ensinar, estando o saber vinculado diretamente ao mundo do trabalho no setor produtivo objeto do curso. Artigo 58. Nos cursos de qualificação profissional podem atuar instrutores de nível médio, com comprovada competência técnica referente ao saber operativo de atividades inerentes à respectiva formação profissional, preferencialmente em cursos técnicos, e 2. De nível superior, com formação em curso de graduação na área de atuação e comprovada experiência profissional e competência na área tecnológica, identificada no respectivo eixo tecnológico ao qual a formação profissional está relacionada. Parágrafo único. Dadas as especificidades do curso de educação profissional técnica de nível médio, os seus docentes podem contar com a colaboração dos instrutores referidos no inciso 1 e 2 do caput e, no caso dos cursos superiores de tecnologia, com a colaboração dos instrutores referidos no inciso 2 do caput. Capítulo 18. Das disposições finais. Artigo 59. Na formulação e no desenvolvimento de política pública para a educação profissional e tecnológica, o Ministério da Educação, em regime de colaboração com os órgãos próprios dos respectivos sistemas de ensino, promoverá periodicamente a avaliação da educação profissional técnica de nível médio, garantindo a divulgação dos resultados com a finalidade de 1. Promover maior articulação entre as demandas socioeconômicas, ambientais e a oferta de cursos do ponto de vista qualitativo e quantitativo. 2. Promover a expansão de sua oferta em cada eixo tecnológico, identificando as ofertas educacionais pelas áreas tecnológicas. 3. Promover a melhoria da qualidade pedagógica e efetividade social, com ênfase no acesso, na permanência e no êxito no percurso formativo e na inserção socioprofissional. 4. Subsidiar políticas e ações de acesso, permanência e êxito com vista à efetiva inserção socioprofissional. E 5. Zelar pelo cumprimento das responsabilidades sociais das instituições e redes de ensino, mediante valorização de sua missão, afirmação da autonomia e da identidade institucional, atendimento às demandas socioeconômica e ambiental, promoção dos valores democráticos e respeito à diferença e à diversidade. Artigo 60. A avaliação do curso superior de tecnologia deve observar o disposto na legislação em vigor. Artigo 61. Medidas complementares para a implementação destas diretrizes curriculares nacionais serão definidas a partir de propostas de comissão especial bicameral constituída pela presidência do Conselho Nacional de Educação. Artigo 62. Aos estudantes matriculados em curso de educação profissional técnica de nível médio e em curso de educação profissional tecnológica de graduação oferecidos anteriormente ao exercício em que a presente resolução produzirá efeitos, ficará assegurado o direito de conclusão de seus cursos organizados, respectivamente, com base na resolução CNE-CEB número 6 de 20 de setembro de 2012 e na resolução CNE-CP número 3 de 18 de dezembro de 2002. Artigo 63. Os processos de autorização de cursos de educação profissional tecnológica de graduação em tramitação nos órgãos competentes e que ainda não estejam na fase de avaliação podem ser, sem prejudicar a continuidade do processo, por solicitação da instituição, adequados a esta resolução. Artigo 64. Ficam revogadas a resolução CNE-CP número 3 de 18 de dezembro de 2002 e a resolução CNE-CEB número 6 de 20 de setembro de 2012. Artigo 65.
Esta resolução entra em vigor para a implantação de novas turmas a partir de sua publicação. Maria Helena Guimarães de Castro, este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.